Olá pessoal, eu sou a Paloma Brum, da US Wealth, e eu estou aqui hoje com o gestor de fundos da Arx Investimentos, Vitor Trova. Vitor, Obrigado. muito obrigada pela sua participação. Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar falando contigo. Ótimo. Vitor, nós estamos vendo ultimamente na indústria de crédito privado o achatamento dos spreads. E isso tem preocupado bastante os investidores que se beneficiaram nos últimos tempos de rentabilidades extraordinárias, inclusive nos ativos isentos de imposto de renda. E eu queria que você explicasse de forma didática para os nossos investidores o que é esse achatamento de spread que está acontecendo no mercado, predominantemente nos últimos 3 a 4 meses. Perfeito, vamos lá. Eu acho que segue a mesma regra em qualquer ativo na economia. Basicamente, uma relação oferta e demanda. E sempre que você tem maior demanda do que a oferta no mercado, isso se reflete em preço, tá? Preços maiores. E no caso do crédito privado, nós precificamos ou nós divulgamos preços através da taxa. Então, quanto menor a taxa, maior o preço do ativo. Então, quando sempre a gente fala que teve um achatamento no spread de crédito, nada mais é que o preço do título subiu por causa de uma demanda maior frente a uma oferta que permaneceu como constante, né? O que levou a essa demanda maior no mercado de crédito? A gente teve alguns efeitos bem importantes ao longo dos últimos anos. O principal deles foi ali em 2023, 2024, quando se limitou o lastro para LCIs, LCAs, etc., que são ativos isentos também, e teve uma redução drástica da oferta desses produtos no mercado, por uma demanda que continuava bastante aquecida. E grande parte dessa demanda acabou migrando para os ativos, as debêntures isentos, que compõem os fundos de crédito privado. Basicamente, aqueles fundos que a gente tanto escuta falar, que é o redeado ou não redeado. A maior performance a gente verificou justamente nos ativos redeados, que tem essa relação direta com o spread de crédito. Basicamente, essa dinâmica acontece no preço dos ativos, né? E a gente entende que essa demanda tende a continuar aquecida, até porque a gente vive um cenário ainda de bastante incerteza, até porque ano que vem a gente está entrando no calendário eleitoral, etc. A gente sabe que sempre que isso acontece, aumenta a volatilidade do preço dos ativos, e o crédito privado, a renda fixa, acaba sendo um porto seguro do investidor, né? Mas é basicamente isso, oferta e demanda, né? E de forma análoga, como a taxa de juros está muito alta também, empresas elas demandam menos recursos. Então a oferta de crédito privado para o mercado também reduz, e isso se reflete em preços maiores, ou dito de outra forma, em taxas menores, que é aí que a gente está dizendo, com o spread de crédito se está achatando cada vez mais por conta dessa demanda extremamente aquecida. Boa. E Vitor, você está vendo o que é agora no mercado em relação a esses ativos pós-fixados no cenário, né, no mercado de crédito privado? Você acredita que depois de tanta alta que esse mercado apresentou, tanta valorização nos ativos, você acredita que ainda tem espaço para o investidor se posicionar em ativos pós-fixados ligados ao setor de crédito privado? Ou você acredita que já é o fim da festa? Com base nisso que você explicou para a gente agora, já deu o insumo para essa resposta, mas eu queria que você clareasse isso um pouco para os nossos Legal. investidores. Bom, acho que se a gente não estiver no fim da festa, estamos muito próximo a ela. Tanto é que assim, a gente vê que a aversão ao risco nos mercados em geral está aumentando, né, dia após dia, e isso não se reflete em uma queda do preço dos ativos de crédito ou no aumento da taxa, né? Traviado basicamente por essa demanda que continua descomunal para esses ativos, né? Então, se a gente for analisar friamente hoje, é muito importante ver qual que é o... Vamos esquecer um pouco essa dinâmica de taxa nominal, né? Porque todos os ativos isentos eles acabam sendo IPCA, que a gente consegue transformar em imposto fixado fazendo o hedge dessas posições, né? O hedge nada mais é do que eu trocar o indexador. Então, se eu tenho um ativo em IPCA, eu troco para CDI. Se eu tenho um ativo em CDI, eu posso trocar para pré, eu posso trocar para IPCA e assim por diante, né? Mas no caso dos fundos pós-fixados, a gente entende que já está num nível de spread que não tem mais tanto sentido econômico nessas posições. O que eu quero dizer com isso? Poxa, você pega ativos, por mais seguro que seja, eles estão pagando hoje algo em torno de 0,70%, 1% abaixo de uma NTNB, né? Ok, são isentos, mas mesmo quando você grossar, por que é grossar? Pá, você simplesmente verificar qual seria a taxa desconsiderando a isenção fiscal. Eu basicamente rebato a alíquota de imposto para o spread de crédito para ver qual que é a taxa efetiva desse emissor. A gente começa a ver que quando a gente faz esse exercício para justamente ter uma comparabilidade com os ativos não isentos, os ativos isentos eles, inclusive estão operando abaixo de muitos ativos não isentos. O que eu quero dizer? Hoje é muito mais interessante você eventualmente comprar um ativo, um fundo não isento, pagar um imposto e a sua rentabilidade líquida de imposto de renda acaba sendo até maior do que os ativos isentos propriamente ditos por causa dessa distorção que tem havido no mercado por conta desse descompasso de oferta e demanda, tá? Então a gente entende que
já está muito próximo do final da festa e por esse motivo, na nossa visão, é muito mais interessante os investidores começarem a olhar com muito mais carinho para os ativos que têm risco de mercado. O que eu quero dizer com que tem risco de mercado? Não são indexados ao CDI. Porque basicamente hoje a gente vive um cenário onde não existe mais prêmio nos ativos de crédito, os motivos que a gente já conversou. Entretanto, quando a gente olha o cenário prospectivo da taxa de juros, a gente ainda entende que existe prêmio na taxa de juros. De tal modo que se o investidor optar por esses fundos que têm risco de mercado, você consegue se apropriar de um movimento de queda da queda da taxa de juros, e cedo ou tarde vai acontecer. O mercado em geral trabalha, por exemplo, que esse movimento de queda da taxa de juros provavelmente comece a partir do ano que vem. E esses fundos são os veículos capazes de capturar esse tipo de movimento. Lembrando, existe essa relação inversa, né, entre taxa e preço. Sempre que a taxa cai, o preço dos ativos de renda fixa, crédito privado, sobem. Então, a gente tende a olhar com mais carinho para esses produtos em detrimento dos fundos redeados indexados ao CDI. Boa. Então, legal de ver que ainda existe oportunidade nesse mercado de renda fixa, de crédito privado. Já está azedando um pouquinho aí para os ativos pós-fixados, não quer dizer que não tenha oportunidade ainda no universo da renda fixa. E aproveitando até esse conceito que você estava explicando agora da relação inversa entre preço e taxa, que é o que os investidores geralmente sofrem um pouquinho na hora que vem essa marcação a mercado nas suas carteiras, queria só que você explicasse um pouco sobre o efeito da marcação a mercado para os nossos investidores, para eles entenderem assim, olha, quando o meu título de renda fixa ou o meu fundo de investimentos, às vezes tem um mês que a cota vai mal, não necessariamente é porque a pessoa está perdendo dinheiro, correto? Perfeito. Vamos lá. Marcação mercado no final do dia é dizer o quanto que vale o seu ativo naquela data, naquela hora, naquele momento, né? Então, assim, os ativos eles são negociáveis, são tradeados o tempo inteiro. A única forma de você reconhecer de fato quanto vale esse ativo é sabendo qual que é a marcação ao mercado dele, qual que é o valor dele hoje, né? Então, assim, os investidores estão muito acostumados com aquela visão, quanto que eu tenho hoje se levar esse ativo até o vencimento ou sempre acruando aquele preço que a gente fala marcação na curva, né? Mas, poxa, se eu precisar vender esse ativo hoje, quanto que vale, né? Quem vai dizer isso é justamente o mercado, que é quem vai dar o preço para esse ativo, né? Certo. E isso é uma relação dinâmica. A taxa de juros, por exemplo, a gente sempre acha que é um ponto estático no tempo, sendo que a taxa de juros é uma curva que se perpetua por muitos anos. Tem uma taxa de juros para 1 ano, para 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 15 anos. E sempre que essa taxa de juros varia, ela varia diariamente, ela traz um impacto no preço do ativo. E é bem como você colocou, não necessariamente estou perdendo dinheiro com isso, porque o charme da renda fixa é diferente, por exemplo, de outros mercados como ações, né? Que ações, por exemplo, uma ação ela caiu 50%, ela tem que subir 100% para você recuperar o que você perdeu. Em renda fixa e crédito privado, se você tiver uma marcação a mercado negativa por movimentações na taxa de juros ou variações no preço daquele ativo, mas se você segurar esse ativo até o vencimento, você vai fazer jus exatamente àquela taxa contratada no início da operação. Por isso que a gente fala que renda fixa, na verdade, não é rentabilidade fixa. Entendeu? Você vai ter aquele valor fixo contratado ao longo da vida do título, desde que você permaneça no título até seu vencimento. Então, se você tem uma visão de permanecer nesse título, se você está investindo num título direto, por exemplo, se você tem a intenção de permanecer nesse título até o vencimento dele, pouco importa as variações de preço até hoje. Porque o que você vai ter de renda contratada, fluxos contratados ao longo do tempo, é exatamente aquele que você entrou no momento da operação. Se você contratou um fluxo de 7% ao ano por 3 anos, você ficar nos 3 anos nesse papel, você vai ter exatamente esse fluxo contratado por esse tempo. Mas se a marcação ao mercado mudou de 7 para 8, você tem um impacto negativo hoje no título, mas de hoje para frente, seu título vai rodar a 8% ao ano. De tal modo que, no consolidado, a rentabilidade que você foi justo foi aquela contratada no início da operação, os 7%. Né? Então, assim, marcação ao mercado é uma das coisas mais belas que a gente tem no mercado. Sim. Que é justamente onde a gente consegue usufruir das oportunidades e se desfazer de ativos que valorizaram demasiado. Sem isso, a gente sequer consegue negociar os ativos, sequer sabe quanto vale esses ativos no mercado. Né? É a mesma coisa um apartamento. Você pode ter um apartamento para morar a sua vida inteira, ou você pode ter um apartamento para vender daqui 2, 3 anos. Entendeu? Se você tem um apartamento para morar a vida inteira, não importa o preço dele hoje, amanhã ou depois. Exato. Entendeu? Se você tem um apartamento para vender daqui 2, 3 anos, aí o preço é importante. Sim. Aí você deveria estar preocupado com a marcação ao mercado desses ativos. Então,
É dessa forma que a gente gosta de colocar. Então, marcação ao mercado é uma das coisas mais belas que existe no mercado. Qualquer coisa diferente de marcação ao mercado se chama ilusão. Boa. Perfeito. Nossa, muito obrigada, Vitor. Eu acredito que você esclareceu vários pontos que estão super em voga nesse momento, que os investidores estão acompanhando essa movimentação, uma certa volatilidade dos investimentos e essa rentabilidade também, que é importante falar que, como você explicou aqui super bem, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então não adianta olhar para os fundos que performaram super bem nos últimos 12 meses, nos últimos 24 meses e acreditar que essa rentabilidade vai se repetir nas próximas janelas temporais. Então é importante estar antenado nas tendências de mercado, o que realmente está acontecendo, para conseguir, de fato, usufruir das melhores oportunidades. Perfeito. E é exatamente isso. Eu diria que o que foi entregue ao longo dos últimos meses é irreplicável. Sendo 100% honesto contigo. Né? Quem Então, pegou, pegou. exatamente. Faço jus à sua afirmação e colocação final. Boa, perfeito. Muito obrigada, Vitor, mais uma vez. Obrigado Agradeço a você, você Cláudia. e a Arques também. E, pessoal, um grande abraço. Abraço, pessoal.